Graça e paz, bem-vindo ao workshop online de pregação expositiva. Sou o pastor Paulo Gregório, que sou pastor, que sou coach, sou também o produtor, o fundador do site homiletica.com.br, também da página Curso de Pregação Expositiva e do canal Discípulo Preparado. Eu tenho cursos e palestras online na área da teologia, de administração de igrejas, desenvolvimento pessoal, de palestrantes e empreendedorismo online. Bem-vindo a este que é o primeiro vídeo, a primeira videoaula do workshop online de pregação expositiva. Como você já deve saber, serão 4 videoaulas que você estará recebendo no seu e-mail. Tá certo? Para você ter acesso ao meu site no local onde estão as aulas. Então eu quero te dar os parabéns por você ter se inscrito e por estar aqui participando desse workshop. Tenha certeza que ele tem o potencial de realmente trazer uma grande mudança positiva no seu ministério. Eu quero te dar os parabéns porque você está cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo ele orientou ao seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 4:14, que Timóteo deveria desenvolver o dom que ele recebeu de Deus. É o que você está fazendo. Você recebeu o dom de Deus, tem a chamada para pregar a palavra de Deus. Você deve ser um pastor, um obreiro, alguém que já tem habilidade na palavra. Como eu disse, você já deve ter formação teológica, deve ser bacharel em teologia. E você, nesse teu propósito de se aprimorar na casa do Senhor, você também se interessou pelo workshop de pregação expositiva para poder estar ampliando o seu trabalho como pregador, o seu potencial como pregador da palavra de Deus. Eu quero te pedir que você dê foco total a esta aula, tá certo? É uma aula, não é um vídeo de entretenimento, é uma aula e para isso você deve dar foco total, se desligar das distrações. Se você estiver no celular, é melhor que você deite ele, que você use fones de ouvidos, tá certo? E que você não seja interrompido nesses minutos desta aula, ok? Eu peço também que você desliga as notificações do computador, do celular, foco total, porque você, sim, papel e caneta, certo? Não deixe de ter papel e caneta para você anotar o que vou estar compartilhando com você de uma forma graciosa aqui nesta primeira videoaula do workshop. Bem, o que você vai saber neste workshop online de pregação expositiva? Eu quero te dizer que você vai saber como em até 90 dias já vai poder elaborar verdadeiras pregações expositivas que impactarão a igreja com a verdade bíblica da qual estarão impregnadas, levando você ao reconhecimento de ser um legítimo expositor da poderosa palavra de Deus. Você pode estar perguntando, dizendo para si mesmo, será? Será que isso é possível? Sim. Eu posso dizer isso com certeza porque eu tenho acompanhado esse crescimento dos meus alunos. Eles têm se desenvolvido de uma maneira extraordinária, têm realmente apreendido aquilo que eu passo para eles e eles têm crescido de uma maneira extraordinária. Eles não tinham ideia de como montar sermões expositivos e agora eles estão montando sermões expositivos, esboços de sermões expositivos com facilidade, estão pregando a palavra de Deus de uma forma expositiva. Eu quero te dizer que os grandes pregadores que você hoje admira, os grandes expositores da palavra de Deus, eles começaram do zero. Eles eram como você é agora. Qual que é a diferença? A diferença é que eles aprenderam, eles foram atrás, eles pesquisaram, eles estudaram e por causa disso também colocaram na prática, praticaram aquilo que aprenderam e por causa disso eles são hoje os pregadores que são. Se eles conseguiram, você consegue também. O curso avançado de hermenêutica e homilética é a maneira mais rápida e mais acessível para você agora aprender e crescer como expositor da palavra de Deus. Eu quero te dizer que os cursos online eles são uma tendência atual devido à praticidade e à eficiência. Não há necessidade de você se deslocar, de estar indo para uma escola física, de você estar estendendo, estudando à noite, nos finais de semana, nada disso. Você pode estudar no conforto do seu lar, você que faz o seu horário e você tem facilidades do curso online.
na classe, dificilmente você vai pedir para um professor repetir uma aula inteira. Já no curso online você pode repetir a aula quantas vezes quiser. E você pode então voltar, né, retroceder, avançar, pausar. Você tem essa liberdade que no curso presencial você não tem. É por isso que os cursos online estão sendo uma grande tendência atual na área profissional, formação profissional, em todas as áreas do conhecimento humano. O que é ser um legítimo expositor da Bíblia? O que você vai ganhar, né? Quais os benefícios que você vai ter ao se tornar um legítimo expositor da palavra de Deus, um pregador de pregações expositivas? Você vai suprir uma grande carência em nosso ambiente evangélico. Existe uma grande carência de verdadeiros expositores da palavra de Deus, uma grande carência de reais pregadores de mensagens expositivas. A maior parte dos pregadores, eles pregam tematicamente. E uma boa parte daqueles que dizem que pregam expositivamente, na verdade, eles não pregam expositivamente. Eles estão fazendo homilias ou homílias. O que é uma homilia ou homília? É um comentário, versículo a versículo, de um texto bíblico, mas não tem uma ideia central. O sermão ele tem que ter uma ideia central, porque senão ele se torna apenas um aglomerado de pensamentos desconexos. Então, uma homilia tem a sua eficiência, claro, é a palavra de Deus, tem muitos pregadores eficientes na pregação da palavra de Deus, pregando homilias, mas eu quero dizer que a homilia não se compara com a pregação expositiva. A pregação expositiva, ela vai mais profundo no texto, as pessoas que estão ouvindo compreendem melhor, elas podem seguir a pregação melhor, porque tem uma única ideia central, tem uma linha de pensamento que percorre desde a introdução até a conclusão, então fica fácil para a igreja seguir o pregador. Já na homilia a pessoa pode se dispersar, pode se perder no meio daquela exposição, mas a pregação expositiva não. Ela fica bem mais fácil da igreja compreender e ela entender o que aquele texto bíblico tem a ver com a vida dela e assim colocar em prática. Isso é um grande diferencial entre uma homilia e uma pregação expositiva. Então, quem prega expositivamente, ele obtém um grande reconhecimento. Um reconhecimento que é um grande diferencial em nosso meio. São poucos os pregadores expositivos de verdade. E por isso, quem prega expositivamente, é claro que ele vai ser muito requisitado. Então, se você quer ser um pregador expositivo, se prepare que você vai ter muitos convites. A tua fama vai além de você. Ok? E os amantes da palavra de Deus, aqueles que amam uma verdadeira pregação da palavra de Deus, eles vão ser atraídos por você, eles vão se aproximar de você. A sua igreja, você vai ter pessoas que não são da sua igreja que vão estar nos cultos até dia de semana. Pode ser até um culto de uma noite fria, chuvosa, mas além dos teus membros, vamos dizer assim, né, os membros daquela igreja estarem ali para ouvir você, vencendo o cansaço, a dificuldade, mas eles terão prazer em estar ali, até outras pessoas de outras igrejas vão estar lá, porque eles vão ser atraídos pela exposição da palavra de Deus. Então, os seus cultos serão diferenciados. Por quê? Porque terá pessoas, né? Infelizmente, muitas igrejas dia de semana são vazias, mas aquelas igrejas em que os pregadores pregam expositivamente, têm uma mensagem bíblica sempre, vamos dizer assim, fresquinha, né? Sempre pão quente para dar para o povo. O que acontece? A igreja, ela vence as dificuldades e no dia de semana os crentes estão lá. Então, outra coisa, as igrejas dos pregadores expositivos, elas têm uma tendência para a frutificação. Em vez de ser igrejas trabalhosas, que dão trabalho, são igrejas que trabalham, que frutificam. Então são essas vantagens daquele que se torna um legítimo expositor da palavra de Deus, da Bíblia. Nesta série de vídeos, né, nesse workshop, eu vou te passar 3 passos fundamentais na elaboração de verdadeiras pregações expositivas. Anota aí, 3 passos fundamentais na elaboração de verdadeiras pregações expositivas. E no vídeo de hoje eu vou revelar o primeiro passo. São 3 passos, hoje eu vou te dar o primeiro passo, que é selecionar um texto bíblico que será a base de nossa pregação. Sim, a pregação expositiva, ela é a exposição do texto.
Ela tira todas as ideias daquele texto e ela transmite a verdadeira essência da palavra de Deus contida naquele texto. Então, o primeiro passo, claro, é selecionar um texto bíblico. E essa seleção ela é feita através de pelo menos duas etapas básicas, duas etapas neste processo. A primeira etapa, escolher uma passagem bíblica. É o óbvio, né? E como é que você faz para escolher uma passagem bíblica? Bem, você pode retirar da sua meditação pessoal. Você está meditando a palavra e você resolve que dentro do seu próprio estudo da palavra, seu estudo pessoal, você vai levar para a igreja pregações baseadas naquela sequência que você está estudando. Você pode estar estudando um determinado livro da Bíblia, uma determinada epístola, e você é despertado para levar para a igreja uma sequência de mensagens dentro daquele texto. Ou então você pode usar ferramentas de busca, né? As concordâncias bíblicas, as bíblias de referência, as enciclopédias bíblicas, os dicionários bíblicos e até o próprio Google. Você quer achar um assunto na Bíblia, você pode usar até o próprio Google e você tem outras ferramentas online, aplicativos online. Então você tem um determinado assunto que você deseja pregar para a sua igreja, ensinar, edificar a igreja naquele assunto, naquela temática. Então você vai usar uma ferramenta de busca e vai encontrar o texto, tá certo? Ou você pode utilizar algum texto que te chamou a atenção. Por exemplo, você está ouvindo alguma leitura bíblica na tua própria igreja, alguém faz uma pregação e dentro daquela pregação dele você, né, um ponto daquela pregação, um ponto daquele texto bíblico que te chama a atenção, mesmo no louvor. Então, de diversas maneiras, algum texto pode te chamar a atenção e você se dedica, se debruça sobre ele e você usa-o. Você sente, né, que ali tem uma pregação bíblica. É claro, na Bíblia toda tem pregações, mas aquele texto em particular te despertou. Às vezes, uma própria ação do Espírito Santo que quer que você traga uma mensagem para a igreja dentro daquele texto. E a gente tem que estar sensível, né, à direção, à orientação do Espírito Santo. A segunda etapa é isolar uma porção que será o texto base de nossa pregação. Dá a impressão que estou falando a mesma coisa, né? A primeira etapa é escolher uma passagem bíblica. E a segunda etapa é isolar uma porção. Não, não é a mesma coisa. Quando você seleciona um texto, uma passagem bíblica, você seleciona genericamente. Mas depois que você estuda aquela passagem bíblica, para tirar uma mensagem expositiva, você tem que isolar uma parte daquela passagem. Você tem que pegar um texto bem específico, de onde você vai tirar todas as ideias da sua pregação. Então tem que ser um texto que tenha um único assunto, que esteja desenvolvido ali. É claro que todos os textos eles têm vários assuntos, mas tem um assunto principal. Ou mesmo que você pegue um assunto periférico, mas ele também está contido naquela porção. Então você vai isolar aquela porção específica que vai ser o texto base da sua pregação. Então para você fazer isolar, né, retirar essa porção, essa pequena porção da palavra de Deus, daquele texto, você tem que identificar os blocos de pensamentos, porque você vai escolher apenas um bloco de pensamento. Mas o que é bloco de pensamento? Espero que você já tenha noção do que é um bloco de pensamento de um texto, mas se você não tem, eu vou te dar aqui uma noção rápida. Blocos de pensamento são porções do texto bíblico, claro, nos quais o escritor desenvolve um único assunto central. Então, na leitura, você vai perceber que dentro de um assunto geral, ele vai pegando particularidades daquele assunto que se torna um assunto específico. Então você vai isolar uma pequena porção daquele texto onde contém aquele assunto, porque você vai pregar justamente naquele assunto. Como pontos referenciais, como marcas para você identificar os blocos de pensamento, você tem que observar as mudanças das ideias, tá certo? Na narrativa, na descrição, na exposição que o escritor está fazendo, por escrito, é claro, você percebe que ele muda, há uma mudança de ideias, porque você vai focar apenas uma. Então você fique atento a essas mudanças de ideias. Uma das referências são os conectivos, né? Os conectivos que, porque, portanto, para tanto. Então são marcas, né, que fazem a mudança, que você percebe que houve uma mudança da ideia.
uma coisa bem importante, não se baseie na divisão da versão que você está estudando ou na versão da editora, tá certo? Da quem imprimiu a Bíblia. Não, não se baseie nisso. Ok? Você, como estudante da Bíblia, você já percebeu que aquela divisão não é perfeita. Ok? Então, quando você vai expor um texto bíblico, você não se prenda às divisões, não se prenda ao capítulo, porque algumas vezes, aquela ideia que está no final de um capítulo, ela continua no começo do outro capítulo. Então, na verdade, o final daquele capítulo e o início do outro se tornam um único bloco de pensamento. Então, você vai ter que distinguir isso, tá? A prática, você vai ter essa percepção das mudanças de ideia e você vai identificar os blocos de pensamentos. Vou te dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo no Salmo 23, que é muito conhecido. Foi por isso que eu o trouxe aqui, porque ele é muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você conhece o Salmo 23. Então perceba que esses primeiros versículos aqui, ele está trazendo do ponto de vista da ovelha. Na segunda parte, que eu deixei aqui em vermelho, né, que é essa parte aqui que eu vou estar realçando, que está em vermelho, o que acontece? Ele já coloca do ponto de vista como homem mesmo, tá certo? Até aqui ele está falando de ovelha, na parte em azul. Na parte em vermelho ele já muda e já começa a falar do ponto de vista humano, tá certo? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Inclusive, essa expressão aqui da cabeça, de ungir a cabeça com óleo e o cálice transbordar, faziam parte do costume, talvez ainda façam parte do costume naquela região até hoje, né? Ungir a cabeça com óleo, chega uma pessoa visitando a casa, o anfitrião, ele derramava óleo sobre a cabeça da pessoa, um óleo perfumado, era um sinal que estava recebendo, ele lavava os pés, beijava, são sinais de uma boa recepção. E fazer o cálice transbordar é que o judeu tinha o costume de, quando ele gostava de uma pessoa, ele não deixava o copo da pessoa esvaziar. Então, quando a pessoa percebia que o copo dela estava sempre cheio, ele entendia que o anfitrião estava gostando da conversa, estava gostando da presença dele ali. Então, são figuras humanas. E ele fala, depois certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, perceba que houve uma mudança na primeira parte do Salmo e na segunda parte. Primeira parte ovelha, na segunda parte humano. Tá certo? Outro exemplo, na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, e aqui eu consegui assim, a grosso modo, isolar 3 blocos de pensamentos, tá certo? Na primeira parte, ele está falando aqui daquilo que viu, né? Ele está se colocando como testemunha. Depois, na segunda parte, ele fala já a mensagem que ele estava escrevendo, e ele estava dizendo aqui do ponto de vista de luz, né? Somos luz. Coloca luz e trevas. E na terceira parte, ele já começa a falar sobre o pecado. Então, dentro desse capítulo, há um assunto geral, claro que une todo o capítulo e mais o demais do livro, mas nós podemos localizar pelo menos 3 blocos de pensamentos aqui no capítulo. Então, eu indo trazer uma mensagem neste capítulo, eu escolheria um desses 3 blocos, isolaria e seria a seleção minha, onde eu estaria tirando a maior parte da minha pregação. Bem, no próximo vídeo eu vou então estar ensinando o segundo passo na elaboração de pregações expositivas, que é a interpretação do texto. Eu já selecionei um texto, agora eu vou interpretar aquele texto. Eu quero te pedir aqui então que você use os comentários que estão aqui abaixo para colocar a sua pergunta, deixar aqui a sua dúvida, deixar a sua palavra. Ok? Você tem liberdade para estar deixando seu comentário. Eu vou estar respondendo a todos eles, tá certo? Eu também peço que você compartilhe. Se você está gostando desse workshop, compartilhe os e-mails que eu estou enviando para você. Tenha a liberdade de enviar também para os seus contatos, de encaminhar, ok? E fique atento, porque por esses dias, tá certo? Você vai estar recebendo o link do segundo vídeo. Então, até lá, Deus te abençoe.